Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fadik Júnior e estou aqui no meu canal elaborando aulas e dicas sobre os assuntos e os tópicos que vão cair nos concursos da Polícia Civil do Estado de Alagoas, né? Concurso que está previsto aí para 2021, e também alguns vídeos tratando de tópicos sobre o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Hoje nós vamos tratar sobre 8 alternativas que caíram na última prova da Polícia Civil de agente e escrivão. A prova essa elaborada pela CESP em 2012, e das 8 alternativas, vocês vão ver que 5 trataram sobre o tema traumatologia forense. Tema esse que nós vamos abordar agora e tentar conhecer um pouco sobre o assunto. Vamos lá, me acompanhe. Pois bem, pessoal, dando continuidade, nós vamos ver o tópico sobre traumatologia forense. E o que é a traumatologia forense? É uma parte de um tópico dos assuntos de medicina legal, um dos tópicos também mais cobrados em medicina legal, tanto para escrivão como para agente. Esse tópico, ele caiu na sua prova de 2012 da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Foram 5 tópicos tratando sobre o tema. Os outros 3 trataram outros assuntos que vamos ver aqui. Mas a medicina legal, ela é o ramo da medicina aplicada para trazer conhecimentos e auxiliar o direito. Então, dentro da medicina legal, nós temos subtópicos que vão auxiliar no estudo de cada ponto que envolve a medicina legal. A medicina legal pode tratar de traumatologia forense, que é o estudo das lesões, pode tratar da sexologia forense, que são os estudos ligados à violência sexual, pode tratar também dos documentos médicos legais, que é outro tópico de medicina legal que também cai muito nas provas dos concursos. Então veja que é um campo muito amplo para o examinador perguntar. Mas geralmente no edital de agente e de escrivão, ele vem especificando os tópicos que ele quer abordar. E em 2012, caiu muito, cinco alternativas sobre traumatologia forense. A traumatologia forense é o ramo da medicina legal que estuda as lesões corporais. Então veja, as lesões corporais. Então, entendido isso, onde nós vamos ver no nosso Código Penal o crime de lesão corporal? Nós vamos ver no artigo 129. Então, ocorrendo alguma situação ligada ao artigo 129, que é onde está no Código Penal nosso crime de lesão corporal, vai ser aplicado o quê? Vai ser aplicado o estudo da traumatologia forense. Chegando na delegacia a um caso de lesão corporal, tipificado no artigo 129 do Código Penal, o delegado vai encaminhar o caso à vítima ao Instituto Médico Legal, vai pedir que o perito realize um exame médico legal, que ele elabore um laudo médico legal sobre aquela lesão. E no laudo, né, do médico legal, do perito, vai constar lá a gravidade da lesão. Quando ele responder os requisitos, vai constar lá a gravidade da lesão, o nível da lesão, e tudo isso com base nesse estudo da traumatologia forense. O nosso artigo 129 do Código Penal, ele traz que no seu caput, que é no início do texto da norma do tipo penal, ele nos diz que comete o crime de lesão corporal aquele que ofende a integridade corporal ou a saúde de outrem. A integridade corporal ou a saúde de outrem. Então, a integridade corporal ou a saúde de outrem. Na nossa alternativa da questão da CESP, na nossa prova de 2012, ele trouxe lá na questão 113 sobre o assunto de medicina legal. Ele trouxe a seguinte afirmativa: a traumatologia forense, olha só, traumatologia forense, nosso assunto aqui estudado, estuda o aspecto psicológico, médico-legal, tanto da vítima como do autor. Então, isso aqui, essa alternativa, você marcaria como certo ou errado? Veja que o examinador perguntou, ele afirmou que a traumatologia estuda o aspecto psicológico da vítima e do autor. Nós vimos que a traumatologia forense é o quê? É o ramo da medicina legal que estuda lesões corporais. Lesões corporais. E não o aspecto psicológico. Isso aqui, aspecto psicológico, não é tratado como lesão corporal. Não é tratado como lesão corporal de ordem física. Ele é tratado como um aspecto psicológico, ele é tratado como uma doença mental, uma enfermidade mental, que
que causa algum problema que a pessoa não tenha um discernimento completo ou retardado. Então, a pessoa que só teve sua capacidade psicológica afetada, né, dos aspectos psicológicos, está ligado à situação mental, doença mental, a uma enfermidade mental, e não a uma situação de ordem física, corporal, entendeu? Não uma situação de ordem física. Então, a CESP marcou essa alternativa com errada, gabarito, letra E, errada. Por quê? A traumatologia forense estuda o aspecto físico, aspecto corporal, lesões corporais. A medicina legal que estuda, é o ramo da medicina legal que estuda lesões corporais. Então, no seu gabarito, pode conferir lá, tá? Como errado por isso. Pois bem, então veja, resolvido a alternativa 113, nós temos que ela é errada. Agora, passamos à próxima alternativa, 114, ele nos disse lá, considerando-se a imputabilidade do acusado. Considerando-se a imputabilidade do acusado. É necessário que ele não entenda o caráter ilícito do ato que realizou e que não consiga, concomitantemente, determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, considerando-se a imputabilidade do acusado. Imputabilidade é a característica de ser imputado, de ser penalizado uma pessoa. É a característica no direito penal de se avaliar a capacidade de ser aplicada uma punição àquela pessoa. E como é que eu sei que aquela pessoa praticou aquele ato e eu posso aplicar uma punição àquela pessoa? Como é que eu sei? A medicina legal traz os requisitos, né? Dentro da medicina legal, traz os requisitos psicológicos que formam um caráter onde a pessoa tem uma sanidade mental. Essa característica da imputabilidade é estudado dentro de um estudo da capacidade da pessoa. Se a pessoa tem a cognição e se a pessoa consegue também entender o caráter ilícito. Se a pessoa tem o aspecto volitivo, de vontade e de cognição. Cognição é o entendimento. E volitivo, de vontade, é ela saber que praticou aquele ato porque quis. Teve o livre-arbítrio. Então, feito essa análise, você consegue entender a imputabilidade. A imputabilidade penal é preciso que seja analisado dois elementos. Cognição e também o elemento volitivo. Cognição, nós temos que é o quê? Entendimento. O entendimento do caráter ilícito do fato. Então, se eu vou praticar um ato e eu tenho entendimento que aquilo é um crime, então eu tenho capacidade de ser, o Estado pode me imputar uma penalidade, pode me imputar uma pena, porque eu tenho capacidade, eu tenho sã consciência, eu tenho a cognição de que aquilo, eu tenho entendimento, cognição e entendimento, de que aquele ato ali que eu estou praticando é crime. Então eu sou uma pessoa imputável, pode ser aplicada uma pena. E também o segundo requisito é o volitivo, que é a vontade. Se eu tiver a vontade de praticar o ato, né, eu tive a vontade, aquele ato foi doloso, eu tive a vontade, eu tenho esse entendimento também de que eu pratico o ato porque eu quis, pode o Estado também me aplicar uma pena. Eu sou uma pessoa imputável. Então ele aqui sabe uma alternativa. Considerando-se a imputabilidade do acusado, é necessário que ele entenda o caráter ilícito do ato que realizou, né, e que não consiga. É necessário que ele entenda o caráter ilícito do ato que realizou e que não consiga, concomitantemente, determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, para entender melhor essa situação, nós precisamos também observar o que diz o artigo 26. O artigo 26 do nosso Código Penal. O artigo 26 do nosso Código Penal. Ele vai dizer lá, ele vai nos dizer que a imputabilidade da pessoa é considerado o quê? Uma pessoa é considerada inimputável, ou seja, o Estado não pode aplicar uma pena a ela se ela não tiver o entendimento completo, daquele ato, ou se ela não teve a vontade. Então, os mesmos requisitos. Se ela não teve a vontade.
pessoa, se ela não tem o entendimento ou não tem a vontade, ela não pode ser penalizada, não pode ser imputada uma pena àquela pessoa. Então ela é chamada de inimputável. A pessoa que tem um entendimento mental, tem uma deficiência mental ou um retardo mental, essas pessoas são tidas pelo Código Penal, no artigo 26, como inimputáveis. Inimputáveis, aquelas que não podem ser aplicada uma pena. Então, tendo esse conhecimento do artigo 26, nós conseguimos entender o quê? Que essa alternativa considera-se errada. Né? Considera-se errada. Gabarito errado. Por quê? Porque ele falou que tem que ocorrer concomitantemente. E não é preciso concomitantemente. É preciso que ocorra é preciso que o autor do fato ele apresente um dos dois elementos. Ou o elemento de cognição, que ele não apresenta o elemento, ou ele não apresenta um elemento volitivo. Se ele não apresenta um dos dois elementos, ele pode ser considerado um inimputável. Porque diz lá o nosso artigo 26 do Código Penal, que é considerado inimputável aquele que tem uma deficiência mental ou tem um retardo mental e que durante a prática do ato ele não conseguiu entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com aquela vontade de praticar. Então, o ou ali, utilizado no artigo 26, mostra que se tiver uma das duas características, ele não pode ser imputado. Ele vai ser considerado um inimputável. E aqui a alternativa falou concomitantemente. Ela disse que ele é necessário concomitantemente. E não é necessário concomitantemente. É preciso que tenha um dos dois elementos. Aí a pessoa seria considerada inimputável. Aí ele explicou, ele quis jogar essa dúvida para os candidatos. Ele disse, considerando-se a imputabilidade do acusado. Então ele disse, analise a imputabilidade do acusado. Se ele vai ser considerado inimputável ou imputável. Se o Estado vai poder aplicar pena ou se o Estado não vai poder aplicar pena. Aí ele continua, é necessário que ele não entenda o caráter ilícito do ato que realizou e que não consiga, concomitantemente, determinar-se de acordo com esse entendimento. Não é concomitantemente. Não é necessário que ele tenha os dois elementos. É preciso que ele mostre que tem apenas um elemento. Se ele tiver apenas um elemento desse aqui, ele vai ser considerado imputável. Vai ser considerado imputável. Agora, se ele não tiver cognição, ele pode ser considerado, se ele não tiver cognição, ele pode ser considerado um inimputável. Se ele também não tinha vontade de praticar o ato, ou de determinar-se de acordo, né? De acordo com aquela vontade, ele pode ser considerado também inimputável. É o que diz o nosso artigo 26. Né? É o que diz o nosso artigo 26 do Código Penal. Então a banca trouxe, na questão 114, o assunto sobre imputabilidade penal e inimputabilidade. Então veja, esse aspecto aqui, dentro da medicina legal, é tratado nos temas ligados ao estudo das doenças mentais, do aspecto psicológico. Né? Do aspecto psicológico. É tratado dentro da área de doença mental. Antigamente tinha um estudo e a aplicação do tópico do ramo da medicina legal chamado demonologia, que estudava os crimes praticados por pessoas que tinham doenças mentais. E aí essas doenças, eles tinham que essas doenças essas doenças e esses crimes eram em decorrência de situações ligadas a forças sobrenaturais, ao lado religioso. E esse tópico foi deixado de lado, né? Foi cada vez mais buscado a ciência e o estudo hoje é dentro de um estudo psicológico com a psicologia e a psiquiatria. Então o psiquiatra ele faz uma análise do autor do fato e mostra se ele realmente tem uma doença mental, tem uma deficiência mental, diz a CID e a sigla, e aí com essa análise, com o laudo do perito, aí vai se chegar a uma conclusão lá na frente, se ele é inimputável ou se ele é imputável. Se ele tinha cognição, que é entendimento de que aquilo é um crime, ou se ele tinha, naquele momento do ato, a característica volitiva, que é a vontade de praticar o ato, ou de determinar-se de acordo com aquele ato. Então, veja o que a banca quis buscar do candidato. Um tema sobre inimputabilidade dentro da medicina legal, né, que é preciso analisar essas duas características, a questão volitiva e a questão da cognição.
E sobre a primeira alternativa, ele tratou realmente da traumatologia. Ele só queria dizer que o aspecto psicológico era estudado dentro da traumatologia, e não é. O aspecto psicológico é estudado dentro da medicina legal também, porque tem a parte de doenças mentais, né? A parte de doenças mentais, mas não dentro da traumatologia. Vamos dar continuidade agora com a alternativa 115. Vocês vão ver. Pronto, dando continuidade, nós temos a alternativa 115. A 115, a CESP cobrou do candidato conhecimento sobre a lesão corporal leve, de natureza leve. Lesão corporal de natureza leve. Na 115, o assunto dentro da traumatologia forense. Cobrado o assunto dentro da traumatologia forense. Vamos ver o que ele quis. A lesão corporal leve pode ser caracterizada como aquela que não impede a vítima de realizar as atividades habituais por até 30 dias. Por até 30 dias. Como, por exemplo, uma torção do dedo do pé. Uma torção do dedo do pé. É aquela que pode ser caracterizada como aquela que não impede a vítima de realizar as atividades habituais por até 30 dias. Essa alternativa, vocês marcariam como certo ou errado? A CESP quis esse conhecimento do candidato. Alternativa, certo, né? Gabarito, letra C. Alternativa certa. Alternativa certa, gabarito, letra C. Por quê? O que é a lesão corporal leve? A lesão corporal leve está no artigo 129, caput, né, do nosso Código Penal. Lesão corporal leve que tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano. Então, a lesão corporal leve. Como é que a lesão corporal leve ela é explicada dentro da traumatologia forense? Lesão corporal leve ela é também explicada no Código Penal, no artigo 129, caput, como lesões ou feridas que não deixam sequelas. Então, lesões ou feridas que não deixam sequelas desaparecem muito rápido. E também escoriações. O que são escoriações? Ah, seu filho está andando de bicicleta, caiu, arranhou o joelho rapidinho. Então, aqueles arranhões ali são escoriações. São feridas leves, que se curam rápido, não deixam sequelas. Então, isso é a lesão corporal leve. Isso é a lesão corporal leve. Né? Pode ser caracterizada como aquela que não impede a vítima de realizar as atividades habituais por até 30 dias. Ele botou por até 30 dias porque quis confundir o candidato. Até 30 dias é menos que 30 dias, ou até 30 dias é 30 dias. Porque se ele colocasse por mais de 30 dias, aí deixaria de ser leve. Deixaria de ser leve. Passaria a ser lesão corporal grave. Porque a lesão corporal grave é quando a pessoa fica afastada das atividades habituais por mais de 30 dias. Por mais de 30 dias é lesão corporal de natureza grave. Então ele quis confundir um pouco aqui, mas ele deixou no limite de até 30 dias. Se está dentro dos 30 dias, é lesão corporal leve. É isso que a CESP quis dizer, entendeu? Se está dentro de 30 dias, é lesão corporal leve. Se for mais de 30 dias, é grave, entendeu? Então, tenha esse cuidado aí. 30 dias. Até 30 dias é leve. O afastamento das atividades habituais. Até 30 dias é leve. Menos que 30 dias leve também. Após 30 dias ou mais que 30 dias, aí já passa para uma lesão corporal grave. O afastamento das atividades habituais por mais de 30 dias, aí já passa para grave. Então, dando continuidade, nós vamos ver agora o tópico alternativa 116.